do lado de fora, do exterior, hoje a gente produz dentro do Brasil. Tá? E aqui a gente tem porcelanatos, que eu falei para vocês, os porcelanatos montados, porcelanatos técnicos. Na parede, vocês estão vendo aí, isso são pipados feitos de plástico. Plástico. Tá? Polímero, o mesmo polímero que tem lá no Cimatec. Ok? Vocês vão ver aqui revestimentos de PVC, os pisos vinílicos, rodapés. E a gente vai ser recepcionado por André, que é a gerente da loja. Tá? É uma amiga minha, inclusive, pessoal. E ela vai falar sobre tudo que tem na loja e a gente vai subir aqui no pavimento superior, tem a parte de louças metais. Tá? Então a gente vai ver também, ela vai falar sobre um tudo do que eles têm, do que eles oferecem e também dos pontos importantes que a gente tem que observar na hora da construção. Tá bom? Então vamos para lá que tem um cafezinho e um pouco de... André Falcão, o O do Falcão já vira oficial. Também tem algumas dicas que a gente fala, explica muito sobre a questão de instalação, dicas de fornecedores e tal. O que é que vocês vão ver? Muita coisa aqui. O que vocês não veem em sala de aula. Né? A gente fala assim, vamos falar de um porcelanato 60 por 60, que é o que geralmente a construtora utiliza, né? Os tamanhos menores já estão começando a sair de linha, porque o cliente não quer mais, é pequeno demais, fora a questão da junta de dilatação no rejunte, que a gente vai conversar sobre isso. E aí a gente entra no 80 por 80, 90 por 90, 60 por 1,20 m, 1,20 m por 1,20 m, 80 por 1,60 m, 90 por 1,80 m, 1,20 por 2,40 m. Alguém tem noção do que é 1,20 por 2,40 m? Normalmente é o pé direito de um apartamento. Tá? 1,20 por 2,40 m, 1,20 por 3,60 m. Até 1,20 m por 1,20 m tá tudo bacaninha. Até 90 por 1,80 m tá bacaninha. Por quê? Porque eu consigo entrar com ele no elevador. E o que eu faço com uma pedra de 1,20 por 2,40 se ela não entra no elevador? Porque ela não vai ser flexível. Passa por fora. Como é que eu entro na escada se algumas escadas faz aquele, né? Daquela viradinha básica? Como é que eu faço? Por fora. Passa por fora, né? Ou não passa, só casa. Içamento. Içamento. E o que eu faço com uma banheira? Se ela não vai passar no elevador, se ela não vai subir pela escada também, a maior parte dela não sobe. O que eu faço com um sofá de 6 lugares? O que eu faço? E aí a gente vai parando para pensar, né? O que eu faço com o spa? E içando, coloquei o spa lá dentro. O que eu faço com a estrutura? Será que vai dar certo? Será que esse spa, o peso do spa, mais a água, mais o corpo dentro desse spa, e aí, essa estrutura? Tá bacaninha? Suporta? Tudo isso vocês veem muito na questão em sala de aula, mas não vê a peça, para entender melhor. Então, assim, não é uma aula, tá? Vocês não vieram para uma aula, a gente fala aula e tudo, mas na verdade vocês vieram para uma provocação. A gente vai provocar vocês, tá? Vai fazer com que vocês raciocinem e saiam um pouquinho do conteúdo de lojas, ou do conteúdo da faculdade, de sala de aula, porque não dá para visualizar, tá? Em alguns momentos, meninas, eu vou abusar só um pouquinho, mas eu não vou deixar vocês em perigo, vocês vão suspender uma pedra, para vocês verem o que a gente fala do peso, que a gente olha assim, 80 por 80, mas aí a gente vai tentar suspender, tá? Os meninos também, até para vocês sentirem um pouco a realidade, tá certo? Tainá. E questionem, perguntem. Tainá. Por que provocação? Porque a Nós te partir ajudamos. daqui, Eu sei o que que você não vai vocês vão aguentar. ouvir, vocês vão pesquisar. A partir daqui, vocês vão entender por que vocês precisam, além de visualizar, pesquisar, ver a questão de densidade, a questão de peso, a questão do assentamento, e aí fica muito mais fácil. Certinho? Ah, André, não entendi muita coisa. Posso voltar outro dia? A loja está de portas abertas.
Hashtag marca quantity antes, porque senão eu não posso estar comprando. É verdade. Mas, fora isso, marca antes, vem aqui e a gente repassa algumas coisas, eu não tenho problema nenhum com relação a isso, certo? E outra coisa, a Alameda das Espantódias é conhecida como a Alameda das Grifes, porque você encontra tudo num lugar só e encontra um produto de alto luxo. Entre nas lojas, vão conhecer as lojas. Ah, mas eu não sei se eu vou ser bem recebido. Problema da loja. Eu receberia super bem. O cliente precisa ser bem atendido. Para vocês especificarem, para vocês falarem, vocês precisam conhecer. Então, eu recomendo que vão numa loja de eletrodomésticos, vão numa loja de estofados, vão numa loja... Por quê? Porque tem peso ali. Também tem estrutura. Né? Entre nas lojas, conheçam do que se trata. Porque se a gente fica naquela mesmice de, mas não tenho coragem, mas esqueçam isso, esqueçam, se imponham também, tá? Eu mereço estar num bom local, eu mereço ser acolhida, eu mereço ser respeitada. E se não for, eu sou um profissional que eu posso estar indicando o seu produto. Então, no mínimo, você não merece respeito como ser humano, eu mereço respeito como inteligência. Certo? Vamos dar uma voltinha? Almi, você não tirou do lugar, Almi. Almi, eu senti que você não aguentou, mano. Mais alguém? Vocês conseguem fazer isso em sala de aula? Então, todo esse peso vocês vão contabilizar. Tá? O que eu peço para, às vezes, vocês terem essa experiência? Porque muitas vezes eu faço isso até com as consultoras aqui. A gente precisa ter noção do que o outro vai pegar, do que o outro vai carregar, porque isso aqui envolve também a instalação. Imagine você levantar 50 peças dessa para fazer a instalação. Levantar e abaixar. Levantar, abaixar e instalar. Levantar, abaixar e instalar. Tá? Orientação básica que a gente faz na hora para os nossos entregadores: não acumular tudo num ponto só, num apartamento. Distribuir esse peso por uma questão de segurança também. Isso também é uma dica. Mike, despertou alguma coisa em vocês? Uma caixa, eu vou te dar caixa, às vezes chega a pesar 87 quilos, às vezes 120 quilos, 130 quilos, dependendo do tamanho, vai variar muito. E fornecedor por fornecedor varia também. Por quê? Porque as espessuras também. As espessuras vão mudar e aí o peso específico dela também muda. Aí aproveitem aqui e olha que interessante. Aqui eu tenho porcelanatos esmaltados. Vocês percebem quando, se você olhar todas as laterais, você vê a porcelana, o esmalte por cima e aí você vê os grafismos. Olha, eu tenho grafismo de pedra, eu tenho de cimento, eu tenho de mármore, eu tenho de areia, marmorizado, eu tenho ele brilhante, eu tenho ele acetinado, eu tenho ele fosco. Tem granilite? Imitando granilite, imitando cimento queimado, imitando marmorizado. Tudo isso é impressão. Tudo isso é uma impressão que eles fazem ultra HD e tal, não sei o quê. E é revestido com uma películazinha de esmalte, né, e a proteção para dar esse acabamento final. Então todos esses porcelanatos que vocês estão vendo aqui são porcelanatos esmaltados. Tem algum técnico aqui com ideia? Acho que do lado de lá a gente vai ter porcelanato técnico. Olha aqui, ó. Ele quebrou a pontinha, mas você não vê a porcelana. Tá? Esse aqui é um porcelanato. A película é maior, né? Por isso, né? A película dele é maior. Na verdade ele é inteiro porcelanato. Você vê que tem... Então você não vê, você não tem esmalte.
O esmalte é só o brilho dele. Só brilho. Isso se chama. Esse é o porcelanato técnico. Mais uma coisa. Ele tem esmalte, mas só esmalte de proteção. Lá o esmalte vem também com a camada de impressão para dar esse grafismo. O que acontece? Para esse material ficar dessa forma, você tem um custo muito mais alto em relação à indústria, né? Questão de acabamento, questão de finalização do produto. E aí ele se torna mais procurado para áreas comerciais ou indústrias, tá? Porque você vai ter um trânsito muito mais intenso, né? Aí você passa. Qual seria um ambiente? Uma farmácia seria um ambiente para ter um piso técnico. Por quê? Porque o trânsito dela é extremamente intenso. Porém, alguns fabricantes garantem que os acetinados podem ser utilizados nessas áreas também. Não indústria, tá? Porque indústria envolve equipamentos pesados também. Mas você pode utilizar, sim, os acetinados na parte de uma farmácia ou um supermercado que vai ter a resistência. Aí uma dúvida que acontece muito aqui é coeficiente de atrito, o velho e bom antiderrapante. Não existe a terminologia antiderrapante para piso. Você não consegue garantir, vocês vão ouvir muito e vão precisar falar muito, porque principalmente o cliente leigo ele não vai entender do que se trata um coeficiente de atrito ideal para cada local. Vamos lá, piscina. Eu vou botar um piso bem rugoso, deixa eu pegar uma para vocês, né? Para vocês sentirem a textura. Aqui um polido, com brilho. Queria que vocês passassem, né? Esse tem coeficiente de atrito para 10 para piscina. Tá? Vocês podem indicar. Por que eu não posso falar de antiderrapante? O asfalto é antiderrapante? É considerado um piso antiderrapante? Sim. Mas quando está chovendo, a água ultrapassa a granilha, o que acontece? Aquaplanagem. Não é isso? Então vamos estudar. O corpo saindo da piscina cheio de água e aí você resolve correr num piso desse. A quantidade de água que está no corpo que vai descer vai ultrapassar a granilha, mais a movimentação do seu corpo. Você vai ter aquaplanagem. Ok? Deu para entender direitinho isso? Vocês já perceberam que em alguns locais, principalmente área externa, você anda normalmente durante um período de sol, você não sente nada. Todo mundo aqui tem áreas escolares, de faculdade, tudo, senta. Mas quando está chovendo, você sente que meio que derrapa um pouco. É isso? Você sente, pronto, a água ultrapassou a granilha do produto, então pode acontecer. Por que a gente tem que ficar atento? Porque vocês têm, existem áreas comuns de prédios, escolas, faculdades. Então, o fabricante precisa atestar que o coeficiente de atrito da peça é ideal para aquele local. Então, eu não vou especificar com a área externa um piso acetinado. Café joinha? Sim. Deu para entender melhorzinho? Sim. Aí, onde vai estar a pesquisa? Entrem nos principais fabricantes de cerâmicas e vocês vão ter escrito alguns selinhos onde eles indicam qual tipo de produto para cada ambiente. Podem entrar nos sites que vocês vão começar a ver. LC, alguns L1, L2, é diferente de V1 e V2. O que é V1 e V2? Aí a gente já está falando de serigrafia da peça, tá? Tudo que remete à natureza, ele vai apresentar o aspecto natural da peça. Então, se você pega um mármore, uma pedra, e fatia ela, né? Onde você tira as lâminas de mármore. Quando você abre em leque essas pedras, tem os veios, não é isso? Você vai ver os veios dos mármores, que é onde todo mundo diz, tem que casar o veio, não é? Casar o veio do piso, casar o veio do mármore. Veio, é isso aqui. Na pedra natural, é mais nítido e tem uma certa profundidade que você tem um polimento para poder então tirar um pouco essa porosidade, não só a porosidade, como a profundidade do item. Só que vai ter, cada pedra vai ser diferente. No porcelanato, a ideia é que reproduza a imagem da pedra natural. Então, vai ter uma variação de veios.
Então eu vou ter no mínimo aqui 6 a 8 pedras completamente diferentes dentro da caixa. E aí é por isso que vem uma determinada coisa. Aí onde vem algumas setas, tá? Todos os pisos hoje vêm com essas setas, às vezes bem nítidas, às vezes menorzinhas, mas você encontra essas setas na pedra, que vai sugerir o sentido que deve ser utilizado a instalação dessa pedra. Para quê? Para que os veios acompanhem e fiquem parecido com o natural. Porque assim, na hora da produção disso daqui, é feita uma placa gigante, que depois ela vai ser cortada em diversos tamanhos, né? Aí, por exemplo, aqui foi cortado 90 por 90? 90 por 90. Então, é uma placa grande, passa numa esteira, que depois ela vai ser cortada. E aí, com o sentido, ela tem um grafismo, digamos, como se fosse essa pedra aqui, né? Então, eu vou cortar ela aqui em pedaços menores para poder depois colocar em caixa para vender. Então, quando eu boto a seta, eu vou garantir que esse corte aqui encaixe com o corte de cá. E assim vai. Não só isso, mas também tem a ver com o sentido que a pedra é produzida, tá? Então ela foi produzida nesse sentido, ela também tem que ser assentada no sentido que ela foi produzida, porque senão você está fazendo um descasamento de forças. Ela foi produzida nesse sentido, se você botar uma pedra no sentido contrário, a possibilidade dela trabalhar diferente é maior. Então ela tem que ser colocada sempre na mesma posição para que elas todas trabalhem da mesma forma. Como é o trabalho? Dilatando e contraindo. Tá? Ó, aqui já é um outro modelo. Tá? Cada fabricante normalmente tem um jeito de comunicar essas setas. Tá? Se ela está indo num sentido, todas as outras têm que acompanhar o mesmo sentido. Isso é extremamente importante. E é obrigatório. Porque na hora do assentamento, se ele não seguir esse alinhamento, a possibilidade, inclusive, das pedras elas estarem desalinhadas e com sobressaltos é muito grande. Muito grande. Ah, e a amiga de vocês, Associação Brasileira de Normas Técnicas, conhecida como ABNT. Tudo tá lá. Não adianta tentar fugir porque tá lá escrito. A aplicação dessa peça, de acordo com essa seta, a entrada onde tem a porta ou pode ser... Relativo. Aí Eu posso te dizer a minha preferência. Agora, é engraçado porque assim, antigamente não tinha Essa seta. essas setas. Aí vamos supor, a gente tem uma casa em Alimbeck, que tem uns 10 anos que a gente estava montando, né? Aí a gente botou naquela área externa aquele piso que chama antiderrapante, né? Com a graniza. E era tipo piso cerâmico, não era porcelanato. Então, querendo ou não, eram pedras menores, e aí quando o cara, o pedreiro foi assentar, gente, ele faz um rastro. Não, mas deixa eu dizer um negócio, era uma coisa de louco, porque assim, tinham pedras que ele botava certinho do nada, porque era tipo, era como se fosse aquelas retangulares, né? Aquelas pedrinhas retangulares. E aí do nada ele virava, então eu não entendia porque, eu acho que ele não via que estava... Vamos lá, gente. Tecnologia avançou muito. Eu vou contar uma história pra vocês vão morrer de rir. Antigamente, a cerâmica era feita da forma bem artesanal, a ponto de você ter que molhar pra ela inchar para depois instalar. Pensem, tinha tonéis, barris, onde você pegava a cerâmica, mergulhava por um determinado tempo e tinha que monitorar esse tempo para ela inchar e aí você instalar. Depois de instalada, ela ia absorver a água do cimento, porque não era argamassa, era mais com cimento. Ela ia absorver essa nata de cimento e aí a junção você não conseguia controlar, porque umas pedras expandiam demais, outras expandiam de menos e era sempre era feito. Hoje em dia você não precisa mais molhar a cerâmica para colocar. E já teve casos, na minha casa, quando eu uso de interior, de passar, de procurar cerâmica, a cerâmica simplesmente diluiu na água. Ela dissolveu na água. Meu pai é pedreiro e é dessa época
a nata e colocar Era como se demorasse Isso, muito. demorasse muito, deixasse de um dia para o outro, esquecesse, procurava a cerâmica tinha diluído na água. Ela se desfazia, era mesmo. É. Né? Acontecia Tinha mesmo. outros investimentos como o 20 por 20, 25 por 25 de concreto. O hidráulico. Piso hidráulico. Piso hidráulico, nada mais. Vocês estão pensando Ladrilho. que é muita informação, viu? Ladrilho hidráulico. É muita informação. Esquece. Ladrilho hidráulico. O que é ladrilho hidráulico? Nada mais do que o concreto, tá? E aquela pintura que vocês veem não é tinta, é dióxido de ferro, dióxido de zinco, que tem a pigmentação que vai sendo feito o cimento. Ali era outro que é extremamente artesanal. E tem justificativa pelo preço. Imagina você criar um molde por molde de concreto e aí você vem com molde de metálico, encaixar nessa peça e preencher com essas resinas de dióxido de zinco e tudo. E todas iguaizinhas, feito à mão. Todas iguaizinhas, feito à mão. Então, assim, é um trabalho muito artesanal. Então, termina encarecendo não só por conta do material utilizado, mas também por conta do trabalho que é sequenciado, tá? Mas vamos lá, falando de porcelanato. Então, porcelanato nós já vimos tamanhos, já vimos densidade, serigrafias. E aí eu vou contar uma experiência de um cliente. A cliente viu uma pedra, a gente conversou sobre, olha, vai haver uma variação de pedras por pedras, né? E precisa estar atento. Quando vocês falaram do pedreiro, eu deixei essa observação para o final. Gente, entenda. E vocês vão precisar, como futuros engenheiros, não é isso? Técnicos de edificações, quem vai continuar a se decidir, ter o cuidado de trabalhar com pessoas mais humildes e principalmente vindo do interior. Essas pessoas não têm reciclagem, não têm conteúdo Aprendem a profissão na prática. aprende na tora, na prática. Então a gente precisa entender um pouco isso também e precisa passar essa experiência para o cliente, tá? Nem sempre eles têm essa informação. A evolução do produto. Tem pedreiro ainda que ainda insiste que tem que umedecer a cerâmica, ainda o porcelanato, porque eles não sabem. Aí, resumo da ópera. Voltando para a serigrafia. Aí ela olhou, não, tá lindo. O pedreiro dela separou as mais claras das mais escuras. Fez 3 pilhas. Aí tinha pedras mais claras, tinha pedra mais escura, tinha pedra mais quase sem rajada. O que acontece? Quando ele faz esse processo, vai concentrar. Aqui vai ficar escuro, aqui vai ficar médio, aqui vai ficar claro. Aqui vai ficar com veio, aqui vai ficar com pouco veio, aqui vai ficar sem veio nenhum. Então, fica muito fake, muito feio. Acabou com o produto. E a cliente não entendia. Como é que a gente explica isso? Aí a gente vai falar de variação. V1, V2, V3, V4. Quanto mais alto o número, maior a quantidade de veios, maior quantidade de manchas, maior quantidade. A tonalidade pode mudar completamente. E isso é natural. Porque se eu quero um produto que pareça natural, é óbvio que ele vai seguir o que a natureza passa. Vocês já viram madeira cortada? Existe uma igual a outra? Essa é a beleza do produto. É essa a diferença do produto. Então, a tecnologia, a serigrafia dos porcelanatos, ela vem tentando reproduzir o mais próximo da natureza. Então, vai ter essa variação. Tijolinho acontece isso direto. Tijolinho orgânico, tijolinho de porcelanato. Na hora do assentamento, o que deve ser feito? Para porcelanato, abrir 2, 3 caixas, fazer um pano no chão para conseguir e começar a instalação. Para tijolinhos, para ladrilhos, para pastilha, a mesma coisa. Abre um pano com uma determinada quantidade para depois levar esse produto para a parede ou onde ele vai ser instalado. Esse é o ponto. Se vem misturado na caixa, eu vou manter a mistura da caixa. Eu posso amenizar em algumas situações ou não, caso eu queira. Né? Eu passei o outro, ó, essa pedra ficar melhor aqui, eu vou seguir essa. Dá para fazer isso, não tem problema nenhum. Mas que fique claro, eu não posso pegar e instalar ao mesmo tempo.
Recebi, estou responsável, não sei se vai acontecer com você, mas vamos lá. Eu estou responsável por receber o porcelanato na obra. Isso aí vai acontecer exatamente com eles. Vai, então vamos lá. Vou receber uma quantidade de porcelanato, tá? Primeiro, como a gente conversou, eu vou distribuir, né, uma quantidade pelo apartamento, não vou concentrar o peso em um local só, tá? E isso, gente, não, peraí, calma. Eu tô falando de 1.000 metros de piso, 2.000 metros de piso, tá? Eu recebi 100 metros de piso, eu posso concentrar em um ambiente só. Eu tô falando quantidade exagerada, tá bom? Aí eu recebi as caixas. Qual a técnica para recebimento dessas caixas? Eu vou botar todas elas na mesma posição, com as etiquetas todas viradas para cima, e vou pedir que o carregador faça isso por tudo, porque eu vou checar referência, se todas estão iguais, lote, se todos estão no mesmo lote, e o calibre, se todos estão no mesmo calibre. Por que isso? Para ter certeza que eu fiz o recebimento correto. Qualquer loja, nós trabalhamos com seres humanos, qualquer loja, qualquer indústria, qualquer fábrica pode cometer isso. Mas eu tenho a obrigação de conferir antes do assentamento. Por quê? Nossa amiga BNT diz que produto assentado é considerado produto aceito. Então eu preciso identificar o erro antes que ele aconteça. Tá? É claro que por uma questão de relacionamento, fabricante, logística, a gente tenta resolver, né? Pedindo uma assistência técnica, entrando com o processo dentro da empresa para fazer a troca. Mas se você identifica antes de instalar, é muito mais fácil resolver do que não resolver. Aí eu ouvi uma profissional, não tem um desgaste, tá? Mas eu não confio não, qualquer coisa eu ligo pra você. Essa vontade de falar comigo, que linda, que meiga. Não, porque não vai depender de mim. Eu vou ser investigada tão quanto vocês. Então a indústria vai querer saber se eu entreguei certo. A indústria vai querer saber se eu armazenei certo. A indústria vai querer saber se eu fiz o protocolo e o procedimento que eles pedem que faça. A gente teve uma vez um problema numa obra que um revestimento era um revestimento, como aquele de parede, era 10 por 20, e 30% do lote veio bem empenado, fazia uma cuia. Você lembra desse? Da Eliane? É outra loja. Eu abri um chamado junto com a Andrea, com a fábrica, eles foram lá fazer investigação. Então eles investigaram o tipo da argamassa que foi feita. A C1, a C2, a C3, para a área interna, para a área externa, para grandes formatos. A junta de assentamento, né? Então se tinha usado o espaçamento correto. Rejunte, podendo ser epóxi, podendo ser acrílico, podendo ser... o tipo de rejunte também que foi utilizado. Se foi respeitado o tempo de cura da parede, né? Se foi respeitado o tempo de cura da argamassa. Então tudo isso foi investigado para eles verificarem que, apesar de que você visualmente via que a placa tinha um defeito, mas a indústria diz exatamente isso: assentado é aceito. Então tem que ficar de olho em todos os procedimentos. Mas o dele deu procedente. É isso que eu ia perguntar, tem que falar o que é que deu no final. Por que deu procedente? Porque foi visto que realmente foi um problema comprovado da pedra. A nossa amiga BNT disse que até 5% de defeitos, e defeitos que a gente fala às vezes um pouquinho mais profundo, às vezes uma barriguinha até determinada altura, por isso a seta, por isso as regras de assentamento é permitido, tá? Dentro de um percentual, 5% de defeito, ou não falo defeito, de não conformidades é permitido, tá certo? É permitido. Por isso que tem que ser avaliado para saber se ultrapassou esses 5% na hora do assentamento. E o dele deu procedente e foi feita a troca. Qual o período de troca? 30 dias. 30 dias o fabricante tem para resolver todo o processo. Vai dar entrada e tudo. E você dá entrada com a loja? Não, você dá entrada diretamente com o fabricante, porque quem dá a garantia é o fornecedor, não é a loja. Não. No caso de empresas como Docol e Deca,
eles têm a própria assistência técnica. No caso de porcelanatos e investimentos, você dá entrada no site das fábricas, informando a nota fiscal, informando o nome do cliente, alguns dados do cliente e a profissão do cliente. Profissão do cliente, sim. Eles precisam ter certeza de que essa assistência técnica está sendo fornecida para aquele cliente, para não haver outras reclamações, futuras reclamações. Então, vão pedir, em alguns casos, a profissão do cliente para ter certeza, para amarrar tudo. Pode falar. Não? É só uma pergunta, uma curiosidade também. Por exemplo, Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Como é seu nome? Pamela. Ô, Pamela veio. Pergunta? O cliente não entende nada, de nada. Ele quer colocar um porcelanato acetinado na residência dele. Ele nunca viu uma pedra na vida. Quando ele chegar aqui, por exemplo, se ele não conhece nada, gente, vocês vão na residência, existe uma assistência técnica ou na loja, ele apresenta a proposta dele, eu quero, minha casa tem 200 metros quadrados, eu quero colocar pedras na casa inteira. Como é feito isso, essa abordagem? A gente parte do princípio, uma loja boutique, que é o formato boutique. A gente parte do princípio que esse cliente já foi orientado por um determinado profissional. Qual é o primeiro passo? Normalmente ele procura meu sonho de princesa, que ele procurasse um arquiteto ou um designer de interiores, um engenheiro que acompanhasse essa obra, um mestre, um técnico estruturalista. É meu sonho de princesa, tá? Seria o melhor dos mundos, mas infelizmente às vezes não é isso. E aí o cliente pega seu João do interior, seu José do interior, coração para vocês, que eu adoro vocês, mas às vezes não tem experiência e aí vai tocar a obra, vai fazer a obra porque ele já veio fazer na casa dele, tudo vai tocar a obra. E aí ele vem com essa ideia. Se ele for em algumas lojas no estilo home center, vai ser quantos metros? Esse aqui? Tá. Quantos metros pode passar no caixa e tal? E aí acontece o que aconteceu com o vizinho meu. Tá vendo eles chateado, botando um revestimento, né? E aí, eu falei, o que foi que tá assim, essa zoada toda e você chateado reclamando? Não, poxa, eu cheguei na loja, pedi esse revestimento para botar no piso e o negócio tá esfarelando. Esfarelando? Deixa eu ver. Aí eu olhei, mas isso aqui é um azulejo com PI 2, que, ou seja, bem baratinho, sem procedência e que ele realmente é um pouco mais frágil, tem que ter uma técnica diferente de corte. Mas eu tô botando o piso, mas ele não é para piso. Ele é exclusivamente para a parede. E só para a parede interna. Eu não acredito nisso. Falta de orientação. Aí, poxa, mas aí ele vai reclamar com o vendedor. Está escrito na caixa, todas as orientações do fabricante. Não, muitas pessoas também, eles não querem pagar consultoria. Não quer pagar o preço, na A gente vai discutir isso aqui no final de dia. Você não faz ideia. Só pensa nisso, mas não Quer vir para aqui? Pode. Vamos para o lugar. Ah, vai pegar? Qual? Que ajuda, tem um monte de gente aí pra ver ajudando. Tá? Essa parece que tá vendo como é fácil? Esse aqui, amor. Obrigada, Marcelo. Atendimento de luxo em palmas. Então, assim, no caso deles, tá? Ele pegou, comprou um produto indevido. No caso de uma loja boutique, nós vamos fazer uma orientação prévia, ou perguntar, fazer algumas perguntas para tentar proteger esse cliente, para tentar proteger a loja também. Então, o que é que a gente vai fazer? Qual o local de uso que você pretende utilizar? Ah, eu quero usar esse aqui, que eu achei lindo numa piscina. Ele não é adequado para piscina. Ele não pode ser utilizado em piscina. Por quê? Porque ele não tem um coeficiente de atrito para a área de piscina. E além disso, por ser branco, na hora que você tiver um sol, um plano grande, isso vai virar espelho. Quanto mais claro o revestimento no ambiente externo, mais ele explode.
fica parecendo um espelho. A luz incomoda muito. Eu não sei se vocês já chegaram em alguns locais e vocês saírem sem óculos e falar, nossa, e aí põe o óculos escuro porque incomoda. Minha primeira casa, a garagem é aberta e o piso era todo branco e as paredes eram todas revestidas de branco. Quando dava 11 horas, meio-dia, a gente não conseguia, aí teve que colocar, porque a nossa porta da frente era toda de vidro. A gente teve que colocar uma cortina, porque a gente não aguentava ficar dentro de casa. Então a gente tenta sondar para não acontecer isso com os clientes, qual o local de uso, onde eles pretendem, justamente para isso, para evitar que esses danos aconteçam. Mas o ideal é que ele contrate um profissional especializado para fazer as primeiras especificações. Até porque as lojas não conseguem se deslocar. Tá? O que hoje eu faço? Eu peço muito ao profissional que, além do conferir medidas no local, que o consultor não tem como fazer, não tem a obrigação de fazer, ele tem como fazer o quantitativo informado. Né? Quem tem que fazer o quantitativo final é o profissional que está especificando o produto, porque a gente não sabe qual a paginação que ele vai fazer, isso a gente vai falar um pouquinho. E também não tem como, não só a paginação também, como o que é que vem depois disso. Eu tenho esse piso, mas e aí? Eu vou combinar ele com o quê? O que é que vai ter lá? O que é que vai compor? Né? Então, tudo isso a gente precisa avaliar direitinho, mas o correto, normalmente, ele já vem com alguém especificando. O que é que eu tenho pedido também? Onde tem escrito conferir medida no local, apertar um pouquinho essa frase e colocar, utilizar manual de instalação e manutenção do fornecedor. Porque caso o especificador do produto não vá acompanhar a obra, se entende que quem vai fazer a instalação, quem vai executar a obra, vai seguir o manual de instalação. Por que é que a gente está pedindo isso? A gente imagina essa parede aqui. Na hora que um profissional vai fazer um projeto, ele vai avaliar, mas ele não tem como enxergar totalmente o que está atrás dela. E isso só vai ser visto na execução da obra. Né? Quantas e quantas vezes eu vi casos de, acredito, esse foi o cúmulo. Chuveiro, tubo de hidráulicos e, por acaso, porque não sei, não me pergunte, um tubo elétrico passando dentro dessa parede. Faltou a compatibilização de projetos. Mas é que tá. Essa planta, ela não estava devidamente sinalizada que era uma casa antiga. E isso é recorrente. Casa antiga, pepino. Porque assim, nem sempre se tinha o hábito de corrigir as plantas, tá? E esse tubo elétrico não estava necessariamente para o banheiro, estava numa parede do corredor que era uma tomada, só que botaram tão profundo que atingiu o banheiro. Entenderam? Então, assim, uma casa antiga, ela tem que ser avaliada com muito cuidado, com muito critério. Às vezes há oscilação no valor do orçamento prestado por conta dessas coisas. Porque não tem como saber. Os apartamentos, os novos, não. Hoje você pega uma planta nova, você vai reformando, teoricamente se entende que tem que fazer as observações nas novas plantas. Nosso mundo é um sonho de você, que isso acontecesse. Tem duas questõezinhas. Uma que eu observei aqui agora para vocês verem. Esse é o esmaltado, ele está partido aqui, ó. Então dá para ver o esmalte, a porcelana, né? Diferente daquele ali que está quebrado e você não consegue ver. André estava falando da observação que tem que ter, tá? Para observar, executar de acordo com o manual do fabricante. Na hora do recebimento, inclusive, do material, é importante para vocês que vão fazer a checagem de chegada de material, ter uma planilha onde vocês vão anotar, tá? O lote, a referência, isso tudo tem que ser registrado, fotografado, para que depois isso, faltou o piso tal e tal, não sei o que, vai correr atrás. Pra vocês terem ideia, eu já comprei piso em São Paulo, porque a quantidade não foi suficiente, mas em São Paulo tinha, a gente mandou trazer 10, 15 caixas de São Paulo para cá, para compor no mesmo lote, no mesmo veio do piso que foi aqui. Porque o que é lote? São produções, tá? Capacidade do fabricante, 3.000 metros, 4.000 metros, depende da
certo? Então, assim, fabricou 3 meses. Eu vou fabricar de novo. Se a temperatura do ambiente mudar, se a temperatura do forno mudar, se houver uma queda ou oscilação de energia em relação a isso, pode interferir na produção. Então ele pode ficar um pouco mais claro, um pouco mais escuro, ele pode ter o calibre alterado, 87,5, isso vocês vão aprender também o que é piso nominal. Nominal é 90 por 90. Mas em alguns fornecedores, dentro da caixa, quando vocês conferirem, ou no lote, na referência, vai estar escrito 87,5, 88,2. Existe uma variação. Existe uma variação que é aquele 5% também está na nota. Que está permitido. Permite também. Tá certo? Então, assim, e eles consideram que com o rejunte é que vai alcançar 90 por 90, 80 por 80, enfim. Vai ter essa variação de tamanho. Então, as pedras elas não vão ter 90 por 90 todas. Se for um lote diferente. Se for o mesmo lote, é obrigado que esteja. Tá? Calibre diferente, espessura diferente. Se for do mesmo lote, é obrigado que esteja. Mas se for do lote diferente, também não. Uma assistência técnica indevida de um cliente. Deu divergência de tonalidade. O que é divergência de tonalidade? Por exemplo, o piso branco, ele tá uma pedra cinza, uma pedra meio mais bege, mas não deixou de ser branca. Camisa branca. Quando vocês compram camisa branca e põem uma em cima da outra, não dá cada um tom diferente, isso é divergência de tonalidade. Então, em algumas situações, principalmente com branco, pode acontecer e é pertinente a assistência técnica, tá? É procedente. Mas aí foi feita uma investigação e disse que ficou estranho, porque no meio estava tudo certinho e nas bordas estava com tonalidade. Com a investigação foi descoberto que o cliente precisou de mais pedras, comprou em outro lugar porque ele não sabia, ele era leigo, e deveria ter essa questão do lote. E aí ficou como se fosse uma saia ao redor. Foi dado improcedente essa assistência técnica porque ele comprou de lote diferente. Ele começou o assentamento pelo centro? Ele começou, porque assim, ó, o assentamento é muito, meio, às vezes eu não entendo, juro a você. O centro, ele vai colocar as pedras inteiras, então ele vai deixar o arremate e o corte para as laterais. Se pressupõe que vai ter um estofado, se pressupõe que vai ter um móvel, uma cortina, então isso vai disfarçar. Então, às vezes ele pega uma linha de saída e pode começar pelo centro. Pode acontecer isso. Mas aí foi visto que ele comprou, ele não se atentou ao lote, e aí entrou os arremates de outro lote. Então, essa assistência técnica será indevida, será improcedente, porque ele não seguiu a regra básica de assentamento. E, gente, todos os produtos, todos, sem exceção, vão com a identificação do lote, de tonalidade e as regras básicas de assentamento e o manual de instalação impresso na caixa. E de armazenagem. Então, André, só mais uma pergunta. Se o meu piso acabou, eu vou pedir mais uma caixa, eu tenho que pegar o lote. Você tem que pegar aquela referenciazinha da caixa que está escrito a referência do piso, para a gente ter certeza, o lote e o calibre. E a gente, como construtora, inclusive, é obrigado a registrar esse tipo de informação, tá? Porque isso vai para o manual do cliente. E eu não sou obrigada a ter, porque pode acabar. É igual assim, eu comprei uma determinada quantidade de blusas, as blusas acabaram. Quando ela chegar, ela pode vir um pouco mais claro, um pouco mais dependendo do tecido. Então pode acontecer eu não ter. Mas no assentamento, você vai precisar que seja o mesmo lote. O que é que eu posso fazer como loja e por ter relacionamento? Verificar com o fabricante quem comprou aquele lote e indicar para você onde você pode encontrar. Tá? Mas por isso que a gente tem que calcular a perda do produto. Tá? Vamos subir, gente? Mas ia falar justamente por causa disso. Tem gente que já compra a metragem certinha, então bota em vez de 10%, 5%. A gente vai falar sobre isso ainda. Vamos lá? Esse vai falar na sala.
meu trabalho. Mas a responsabilidade é da conferência. E eu vou falar com vocês, os nossos meninos e os nossos caretos são muito comprometidos, mas nem sempre você vai pegar isso em todo local. Então, assim, a preservação é quem vai conferir. Geladeira. Quem aqui já recebeu geladeira? Quem aqui já teve algum incidente com geladeira? Eu. O que foi que aconteceu? Quando eu tava pegando a geladeira, o gás tem que passar, escorregou, ela bateu um pouco aqui no chão. E amassou? Um pouco. Pois é. Se você tiver na hora do recebimento e esse amassado estivesse lá, na hora da conferência você poderia reclamar e substituir esse produto. Não é isso? A mesma coisa comigo. Chegaria de outra cor, caso eu pedisse. Ainda tem isso. Se eu pedisse a pastilha de vidro com as mesmas orientações, com as mesmas referências, ela chegaria diferente. Tá? Porque era um produto artesanal. Então, eu morrendo de medo para não voltar isso contra mim, fui pessoalmente conferir, porque era uma quantidade relativa, eram 20 caixas de uma cor e 20 de outra para fazer um mosaico. Conferi tudo, juro a vocês. Eu fiquei tão preocupada com esse produto, porque era um produto de valor agregado, ou seja, a gente não fala caro, fala produto de valor agregado. Que eu conferi uma a uma, eu tirei todas as pastilhas da caixa, conferi uma a uma e botei na caixa de novo. E aí acompanhei a entrega, foi entregar. Entreguei, conferi com o rapaz, tudo bonitinho. Tudo certinho? A pessoa assinou, tudo certinho. Não é isso? Liga o cliente, processo. Porque você me entregou tudo quebrado. Eu disse a você para ter cuidado, parou. Eu conferi pessoalmente esse produto, o senhor me conhece. A gente já tem um relacionamento e eu posso falar dessa forma, porque eu sei o que foi conferido. Tem gente na obra? Tem. Não diga nada não, estou indo para lá agora. Me encontre lá. Aí eu tinha a oportunidade, era perto da obra, fui lá. Não é sempre que isso acontece, mas não. Eu poderia ter dito ao cliente, ó, eu entreguei tudo perfeito, aqui assinado. Quem me... Mas eu queria entender o que foi que houve. Quando chegou lá, a cena que eu peguei para assinar uma pilha de pastilha aqui, outra pilha aqui, uma tábua no meio, uma pessoa super confortável, instalada, comendo. Ah, destruiu as partes. Oh, Deus. Eu tirei uma foto e mandei pro cliente. Dedurei o rapaz, sinto muito, mas eu precisava justificar o que foi que houve. O peso dele em cima do vidro craquelou todas as pastilhas. Porra! Querem outra experiência? E aí vai ser. Jacuípe. Vila do Jacuípe. Cheguei lá para fazer um outro tipo de conferência e aí tá lá um rapazinho, gente boa, quebrando a parede para passar o conduíte. Pá, pá. O que é que tinha embaixo? Os revestimentos. Então era cada bloco que saía de concreto ou em cima da pedra. O piso retificado, vocês vão ouvir essa palavra. O que é o piso retificado? Depois de pronto, ele vai ser lixado. Eu achava que era cortado a laser quando eu aprendi, mas não é. E muito cliente acha que é, tá? O piso é lixado para ele ter os mesmos tamanhos e criar isso aqui, ó, piso é retificado. Criar essa retinha, tá? Olha o papel físico. Pronto. Então isso aqui vai fazer com que o rejunte permita que seja o mínimo possível. Junta de 1,5, 2, tá? E aí, ele vai ser frágil antes de instalar. Todo porcelanato, todo piso cerâmico, ele é considerado, ele é de resistência mecânica. A resistência dele total só é depois de instalar. Mas enquanto tá aqui na vida, e se bater aqui, é igual vidro. Vai pintar, vai quebrar. Tá? E aí tá o rapaz quebrando lá e batendo em cima. Vai quebrar as esquinas. Então é por isso que a conferência tem que ser feita no ato do recebimento. Porque como é que eu vou justificar para o fabricante ou para a loja que aquele vidro realmente foi conferido? Se aconteceu todos esses incidentes. Outra situação, uma caixa acoplada, ela é aberta para você verificar o mecanismo interno, se está tudo sendo instalado e tudo, depois é colocado dentro da caixa.
um auxiliar, um rapazinho, gente boa, mas super dinâmico. Limpando a obra, naquela correria, pegou a caixa da caixa copada e botou de ponta cabeça, com a abertura virada para baixo. Quem arrisca? Quando foi levantar, a caixa veio e a peça ao chão. Quebrou. Como é que eu vou dizer assistência técnica que essa peça foi com defeito? É que não foi. André, lá embaixo você vai pra gente o Bolsonaro 90x90, que é um pouquinho maior, ainda tem o tamanho de um pé direito. Maior que a prancheta, até 3,60 m já é bem maior. Aí esses 90 você falou que vinham 3 na caixa. Esses maiores, eles são pedidos por demanda ou eles têm algumas caixas valendo? Tipo, Não tem não. Até 1,20 m por 1,20 m eles vêm em caixas. A parte, não, 90 por 80 também em caixa. Podem vir uma, podem vir duas, tá? Quando começa a ficar maior, vai diminuindo a quantidade de revestimento. Quanto maior a pedra, menos vem em quantidade. E no caso do 2,50 e 3,60, vem num pallet, não vem em caixa, não tem embalagem que aguente. E aí fica inviável o custo dessa embalagem. Então, normalmente elas vêm uma em cima da outra com uma proteção ou uma gama de proteção, que ela pode ser um pouco mais espessa, dentro de um pallet. E aí, na hora da retirada, sabe aquelas ventosas de vidro? Sim. O ideal é que seja instalado e transportado com essas ventosas. As ventosas, normalmente, ela vem um cabo. Eu juro que até o final. E depois, se vocês quiserem, pode até criar um grupo para eu mandar catálogos de algumas coisas para vocês receberem. E aí eu vou mandar uma fábrica que ela é especialista em material para assentamento. Esqueci o e-mail. Odeio o e-mail. Não dá tempo de sentar para abrir e-mail, gente. Minha vida é uma loucura. O WhatsApp é lindo. Viu? Pega o WhatsApp e aí vai perguntando o que vocês querem e vão mandando por lá. Pega o WhatsApp. E aí baixa no computador e deixa lá salvo. E-mail. Vou aproveitar e pegar um papel aqui. Para vocês é bom, para mim é uma tragédia. E aí o que acontece, gente? Como a gente tem um número grande de perguntas, eu não sei se é possível, e aí vocês vão tentar se organizar, tá? Ver com o Marcelo em julho ou agosto, para a gente ter um treinamento aqui noturno, tá? Aí o que é que eu vou propor? Vou trazer umas cadeiras, a gente começa às 7 horas, vou tentar trazer um técnico, uma assistência técnica, porque aí para vocês é interessante, a gente pode se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, tá? E aí, depende da organização de vocês, só peço que me avise pelo menos com 15 a 20 dias de antecedência para eu conseguir a pessoa específica. Estão ouvindo, né, Luciana? Sua responsabilidade. Não falei ainda com isso. Olha, ser competente, ser responsável é o trabalho do nada. As pessoas. Então, assim, ó, gente, para vocês terem uma ideia, a gente só pincelou o que é revestimento. Do que se trata revestimento? Se trata da palavra revestir. Então, revestir um piso, revestir um móvel, um porcelanato, hoje pode virar um topo de mesa. Tá? Revestir um painel de TV, revestir um teto. Tá? O que vocês estão pisando é um piso vinílico. É uma espécie de revestimento. Que ele pode ir para piso, para teto, para parede, enfim, só não vai para a área molhada nem a área externa. Por quê? O vinílico em si você pode jogar dentro da piscina, não vai acontecer nada, o problema está na cola. A cola ela não é resistente à água, então não vai dar certo. Então tem uma série de conteúdos sobre revestimentos que a gente pode ver. Então eu não tenho, juro a vocês, como estender muito tempo, até por uma questão de respeito a vocês, ficar em pé. Mas aí a gente já bota tudo todo sentadinho, um cappuccino, e aí fica muito mais fácil para a gente entrar mais no conteúdo. Mas como eu disse, isso é uma provocação. É só para provocar vocês, para vocês saberem o mundo de revestimento, o mundo de informações que vocês vão precisar ter até para se proteger também na hora de acompanhar o empreendimento, na hora de atestar, às vezes, uma situação numa obra. Tá certo?
E aí eu trouxe aqui vocês aqui em cima para vocês darem uma olhada no que a gente tem de variedade de torneios, monocomando, que é um outro conteúdo, mas que mexe com revestimento. Por que mexe com revestimento? Vamos lá. Se eu tenho um misturador, e aí eu vou pedir uma pausa nos celulares. Vai ser Andréa para maiores. Pausa no celular. Pausa no celular. Ou uma coisa do tipo, ou uma ducha no chuveiro, uma coisa do tipo, ou uma saída extra a mais. Diga. Uma dúvida, esse misturador aí, ele tem a opção só de fria e só de quente, um lado frio e um lado quente. Como é que eu faço para misturar para ficar meio termo? No meio. Mais ou menos no meio. Já vem a tubulação. Aqui você liga ela 100% quente. Quando você Aí você vem diminui, com uma tubulação que vai sair do boiler, do aquecedor, que vai para essa água quente. quando você, aqui ela é 100% quente. Então se eu abrir aqui e acionar ela, o acionamento dela é para frente. Acionou ela para frente, ela abre. Aí aqui eu só estou 100% quente. Na medida que eu vou girando ela, aí ela aqui ela passa a ter, digamos, 50% quente e 40% gelada. Se eu acionar só do lado de cá, ela é 100% gelada. Já no misturador, não. No meio, Você vai girar e girar. E vai equilibrando, girando os dois registros separadamente. Sendo que no misturador também ele tem uma peça de fundo, tá? Existe uma peça que é um T. Essa peça é uma peça já pronta, você não faz a emenda com tubulação, porque senão dá retorno de água. Então existe um T que é colocado na parede antes de ser instalado os dois registros. Tá? Então, mesmo sendo misturador ou monocomando, existe uma peça de fundo que tem que fazer essa instalação antes de acionar os registros. Tá? Os erros mais comuns, geralmente, é a falta de compatibilização da planta com a tuba no cliente, tá? Por quê? Então, é melhor a gente prever isso logo antes de fazer, a não ser que realmente... Não, quem vai prever é o especificador. É o especificador que vai fazer a escolha do produto. Então, assim, o correto é você receber a planta sinalizada com o tipo de produto que vai ser utilizado. Para aí, sim, a partir daí você vai consultar o material. Pô, eu vou ter um monocomando. Aqui é monocomando. Um comando único tem Faz duas as duas funções. Por exemplo, assim, e a senhora falou em relação a especificar o monocomando no projeto, no caso de acabamento, no projeto geral mesmo, arquitetônico, tudo porque... Não, no projeto arquitetônico, hidráulico... Tá, porque, por exemplo... Até de um design de interiores, a gente tem um banheiro já pronto, tudo bonitinho, mas eu resolvi que no lugar de misturador eu vou querer um monocomando. Então essa planta, ela também tem que estar lá especificada que vai ser utilizada no monocomando. Ou seja, essa população ela vai precisar, vai haver uma necessidade do projeto hidráulico. Existe o projeto técnico, o elétrico, existe o projeto hidráulico, existe a especificação técnica ou corte de marcenaria. É uma série de plantas, uma série de... Quando você recebe um caderno de um profissional competente, você recebe quase sempre e uma planta mãe, que é a planta matriz. A planta matriz vai ser basicamente um layout, não é isso? Hoje, com a tecnologia, no próprio AutoCAD, você tem uma planta sobre a outra, onde vai ter todo esse projeto. Mas na hora de ir para a obra, na hora da impressão, vai ter uma impressão hidráulica, vai ter uma impressão para elétrica, vai ter uma impressão para marcenaria, vai ter uma impressão para instalação de pisos de revestimento, e todas essas plantas, elas têm que estar lá, a especificação técnica do que vai ser utilizado. É porque, por exemplo, lá está especificando realmente dois registros. Um misturador. Isso, misturador. Porém, é monocomando. Todo mundo tem noção de que é monocomando. Porém, por exemplo, futuramente, se houver alguma manutenção, assim, com o adulto especificando duas torneiras, essa planta ela tem que ser alterada. Ela tem que ser informada que lá foi mexido para monocomando. É por isso que, assim, como eu disse a vocês, a gama de conteúdo para vocês é muito grossa, muito maior. Então, nós precisaríamos separar por conteúdo, tá? Para a gente conseguir entrar bem mais, dar mais
referências para vocês. Então, vocês se organizem, me avisem quando eu estou propondo uma aula em julho ou agosto, noturna, de passar aqui uma horinha, 2 horas, com um técnico. Começa a primeira com um técnico em porcelanatos e revestimentos, para vocês terem histórias assim maravilhosas de experiência que vocês não vão fazer, senão eu pego todos vocês, viu? Como, por exemplo, diluir o rejunte e jogar de balde numa concessionária aqui em Salvador, como foi feito. Sério? Sério? Ele foi fazer uma assistência técnica, quando chegou lá, tá o cara de rejunte ali. Não. Deve ser alguma coisa que vai ter, apesar de não poder, né? Não pode alterar as características físicas do produto sem autorização do fabricante, mas não pode. Ficou muito Quando foi ver, era rejunte, ele bateu lá com o batedor e tal, e tchum, e aí veio puxando de volta. Foi. Não, gente, são N histórias para vocês ouvirem. O que vocês têm que ficar atentos, que não pode acontecer. Interfere em tudo. Uma assistência técnica que eu fui fazer, porque era longe, era em Santo Antônio de Jesus, um excelente cliente, embora. Então, um tempinho, peguei o ferry, uma delícia. Um ferry numa chuva danada, enjoando horrores. Quando eu cheguei lá, o rejunte está manchado. Rejunte epóxi, com a janela aberta, tá? Foi aplicado rejunte, sem fechamento de área, sem limpeza ideal, adequada para o ambiente. Tinha uma mangueira, estava chovendo, a mangueira jogando todas aquelas flores das flores na obra e um gaiato andando por cima do rejunte móvel. Aí o rejunte epóxi foi secando e tá lá as pegadinhas no piso. Improcedente. Chamei o mestre. Se eu abrir a assistência técnica, eu vou levar uma chamada, porque eu já estou vendo, e você também, mestre. Isso aqui não pode acontecer. Aí ele fez assim, por que está no chão? Você não mexe, olha, você pisa aqui, ele vai grudar no revestimento, mas vai sair. Aqui para sair, nossa, se não vaso, você achou, se não danificar o piso, porque foi epóxi. Então é isso que a gente precisa entender, ok? Tudo tem um procedimento, tudo tem uma técnica correta e as embalagens normalmente vêm informando tudo. Sabe shampoo e condicionador e máscara de hidratação? Não tem ali escrito assim, modo de uso? Tudo tem modo de uso. Tudo tem um manual de uso, um manual de instrução. Os nossos produtos também. E tem assistência técnica também, que pode ser consultada. Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo. Queria mais, tá? Já pra gosto, Júlio. Fábricas. Docol, a Deca, também. Lorenzetti, Bianco Grace, Dami, Helena, são fábricas que vocês podem entrar no site, tá? E aí dá uma lida, Quartzolite, tem também a Sica. Gente, a Sica é um mundo. É um mundo. A Sica comprou agora a Paex, que é quem fabricava a argamassa e rejunte Ariane, que é o nome mais comum que vocês vão ter. Mas agora vocês precisam também entender, para falar para o pedreiro, que não tem mais argamassa Ariane, agora vai ser Sica. Tá? Então é um mundo de informações que vocês podem pegar muito conteúdo. Tá? Sejam... Eu queria só pedir uma coisa, vamos descer só para mostrar os pisos bonitos para eles, pode ser? Eu vou fazer melhor, eu vou trazer algumas peças para cá. Tá? Não por nada, como o movimento lá começou, né? Fica maior. Não tem por que mostrar. Aqui, ó, água fria, água quente. E olha o detalhe, água quente sempre do lado esquerdo, água fria sempre do lado direito. Por quê? Convenção, para facilitar, para que você possa memorizar isso e você não acionar errado. Chegar em projeto, ficar um de um lado do outro. Deixa eu fazer outro projeto, outro lado do lado. Isso, exatamente. Louça. Ah, bomba, joga por aí, pô. Cadê dela? Ela subiu? Ela subiu. Onde ela tem uma bandeja. O que é a bandeja? É essa parte aqui onde fica a torneira. Tá? Essa parte onde fica a torneira se chama bandeja. Atrás da bandeja eu tenho a furação
para fazer a instalação da louça. Em geral, quando ela pode ser misturador ou monocomando. Quando ela, aqui atrás ela vai ter, ó, pronto, uns locais específicos para cortar e colocar a torneira ou misturador. Quando ela é misturador, ela tem 3 furos, tá? Quando ela é monocomando ou torneira simples, ela vai ter um furo só, ok? Esse outro buraco aqui, nesse caso também tem, onde vai ser instalada a válvula. E na instalação da válvula, você tem que observar, vou colocar ela aqui de volta. A tranquilidade de quem tem dinheiro pra pagar. A válvula. Monocomando ou misturador? Oi? É mais rápido para misturador. Não, você pode usar os dois, isso aí é de preferência. Agora tem uma observação, mas eu falo sobre isso. E aqui a válvula que vai ser instalada, tem que observar o seguinte, às vezes a profundidade desse elemento aqui. Às vezes isso aqui ele tem que ser maior porque a cuba pede que a válvula seja maior para que você consiga acoplar o sifão, tá? Por que usar misturador ou usar monocomando? O monocomando, ele faz com que a água tenha perda de pressão. Então, por exemplo, você não pode usar um monocomando em um sistema de 4 MCA. Vocês entendem de MCA? Metro de coluna de água. Pronto. Quando eu tenho 4 ou menos MCA, o monocomando ele rouba também pressão de água. Então ele vai fazer com que a água fique mais fraca. Nesse caso, eu preciso usar um misturador. Se eu usar um sistema de pressão, aí agora eu posso usar um misturador. Posso usar um monocomando. Se for sistema de alta pressão, não tem problema nenhum, o monocomando atende perfeitamente. Aí nesse caso, tanto o monocomando quanto o misturador. O monocomando ele é mais prático, porque você consegue regular a água e deixar ela regulada com apenas um toque, né? Então, lhe dá conforto na hora do banho, você já sabe, eu gosto da temperatura da água desse jeito. Você deixa ela naquela posição e só aciona ela para frente, tá? A maior reclamação é, compra uma torneira e aí decide, por exemplo, tem uma torneira convencional. Na casa de vocês pode acontecer muito isso. Você tem uma torneira convencional e aí você decide por onde. E essa tubulação faz isso, desculpe, viu? A tubulação faz isso, aí ela desce, aí ela faz isso, e ela faz isso, e ela faz isso até chegar lá. Existe um MCA ideal para aquela torneira. Se eu fiz todas essa manobra do tubo, eu vou perdendo pressão. Então, quando você instala uma torneira como essa, se não for previsto isso, vai sair aquela nesguinha de água. Isso, verdade. Acaba o sonho da pessoa que vai pegar ela Acaba o sonho da pessoa. E se você colocar, dependendo se você colocar uma torneira convencional, pode ser que ela funcione normal, porque ela não requer essa pressão. Exatamente. Tá? Então você tem também chuveiros, torneiras de alta e baixa pressão, isso tudo tem que ser observado na hora da especificação e da instalação. Que será uma nova oportunidade que a gente vai sentar para ver, tá bom? Vinílicos. Hoje a tecnologia em vinílico avançou absurdamente. Então eu tenho vinílico no formato de rocha, vinílico no formato de um mármore, vinílico no formato de réguas de madeira, e aí envolve espessuras. Para ambientes residenciais, capa de uso 2 milímetros. Tá na cara que é feito. É o suficiente. Quando eu vou para um ambiente comercial, aí eu vou precisar. Quer entrar aqui? Dobra aí a boquinha. Deixa eu só pedir para vocês verem do lado de cá. Valeu. É só pra aparecer no vídeo. Obrigada. Então assim, quando eu venho a capa, aí eu tenho uma capa de uso de 13 milímetros, tá? Que é para comerciais. E tenho também alguns de leve tráfego e de alto tráfego. Então isso precisa ser especificado corretamente para não haver um desgaste. Vocês estão de novo pisando no piso vinílico. O piso tátil é desse material? Mais para baixo ou alto? Alto tráfego. Alto tráfego. E? O piso tátil é desse material? Não. É um emborrachado. E aí, ali é pura borracha. E aí eu posso ter com clique também. O que é clique? É que eu tenho uma régua que encaixa no osso que eu posso botar por cima. Eu posso instalar piso vinílico em qualquer lugar? Não. Existe uma metodologia, existe uma regra de assentamento para o piso vinílico. Eu preciso que esse contrapiso esteja extremamente liso
com a altura correta, caso não, eu vou ter que aplicar a tapa ou massa ou a massa niveladora para então poder assentar esse vinílico. Eu posso assentar esse vinílico na parede do teto? Sim, mas a cola utilizada vai ser diferente da que é normalmente utilizada em piso, porque a aderência vai ser diferente, tá? Então, e aí, ó. É para baixo. Teto, ele vai de cima para baixo. Teto não, é o contrário. Então vem o peso mais a gravidade. O piso vinílico ele tem uma flexibilidade, tá? Então assim, ele é fácil de assentar, ele é leve para assentar, ele não vai influenciar em piso específico da área assentada. E você tem o piso aqui, esse é o tipo clique, que ele é diferente, ó. Ele já é mais rígido, tá? Então esse piso daqui você consegue aplicar ele sem precisar fazer, por exemplo, a massa de regularização em cima de um piso. Só que ele também é mais caro, a instalação dele é diferente, não usa cola, tá? Porque ele pode ser removido depois. Então se não usa cola, professor, ele pode ir no banheiro isso aí? Não, banheiro não, porque a junta dele não vai fazer uma colagem tão perfeita, a água vai acabar passando para baixo dele. Tá? Esse é indicado para lugar com muito trânsito de pessoas, porque parece que ele tem facilidade de sujar. Na verdade, isso aqui é o Isso daqui é só uma camada de proteção dele para impacto. Entendeu, mano? Agora depende. Existe piso clique. Eu também achei. Existe piso clique para alto tráfego e existe piso clique para baixo tráfego, tá? Então qualquer um deles. Agora, e esses aqui são uma novidade no mercado, tá? São pisos vinílicos com outra textura e outros formatos, tá? Aí esse já precisa da regularização. Esse precisa da massa, da cola, tudo certinho. Ok? A Andrea foi buscar mais alguma coisa? Água. Gente, assim, hoje então a gente vai encerrar por aqui. Ainda tem muita coisa na loja para poder falar. Porque tem o horário da loja. Tá? Foi entrar na outra loja, ela atravessou. Não,